Olá, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia, né? Deus é bom em todo tempo e as misericórdias dele se renovam a cada dia, a cada manhã sobre nós. Mais uma célula hoje de discipulado, estudo discipulado. Nesse tempo de crise a gente precisa continuar aprendendo, né? Porque o Espírito Santo continua nos ensinando. Eu vou orar, né, para a gente começar. Aí onde você está, feche teus olhos, né? Vamos estar orando nesse momento. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia de vida. Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é a tua fidelidade, Pai. Senhor, eu te dou graças porque em todo tempo o Senhor está conosco. Tu és o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que se despiu da sua glória e veio habitar no nosso meio e está em nós para sempre, Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra que sempre nos inspira, a tua palavra que sempre nos ensina, a tua palavra que sempre nos divide, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco através dessa palavra que é viva, que é eficaz. Ó Deus, que o teu Espírito Santo ministre diretamente aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo hoje é pastoreando em tempo de crise. Pastoreando em tempo de crise, né? A partir do momento que nós temos vidas, né, que está debaixo da nossa autoridade, né, que estão na nossa célula, nós somos pastores, né, que nós possamos ver as nossas células como nossas discípulas, como as nossas ovelhas, né, nós somos líderes sobre a vida delas e nós acabamos sendo pastores delas, né, enquanto elas estão conosco. E nesse tempo que a gente vai estar, nesse tema, né, pastoreando em tempo de crise, nós vamos ver duas coisas, né? Duas coisas que elas precisam conhecer, né? Ouvir a nossa voz e nos conhecer, tá? O texto que eu vou estar lendo é um texto bem conhecido nosso, é João 10, do 1 ao 10. É um texto que nós conhecemos muito bem, nós já ouvimos, né, inúmeras vezes esse texto, né? João 10, do 1 ao 10. Pelo menos o versículo 10 todo mundo conhece. Eu sou o bom pastor. Daí lá no versículo 1 diz assim, ó: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado de que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram
antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entra por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, tá? Então esse é um texto bem conhecido nosso da palavra de Deus. E é uma parábola que Jesus está contando, né, para aqueles que estavam ouvindo ali. E então eu vou falar um pouquinho, né, para a gente entrar, vou falar um pouco desse contexto, né, dessa parábola que Jesus está falando, porque para nós soa algo meio desconhecido, porque nós não somos pastores de ovelhas e a gente não conhece muito aprisco, a forma como um pastor cuida das ovelhas, tá? Então, é curioso, né? É curioso Jesus nos chamar de ovelhas, tá? Pois ovelha, né, é um animal frágil, né, um animal frágil que não tem capacidade de se defender, né, que tem uma grande tendência a se perder, né? E é um animal míope, né? Um animal míope que não enxerga direito, né? Então essa é a ovelha e Jesus se refere a nós como ovelhas, tá? E não tem uma visão do perigo, né? A ovelha ela não tem visão do perigo. Então, o que Jesus está querendo dizer, né? O que Jesus estava querendo dizer quando ele nos chama de ovelhas, né? Que nós somos absolutamente dependentes dele, que é o bom pastor, né? Em vários capítulos da Bíblia, versículos, Jesus se identifica como pastor. O Salmo 22, 23 e 24, ele está falando sobre o pastor. Nesse texto de João 10, ele está falando do pastor, que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, em vários versículos da Bíblia, os patriarcas, né? Os patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó eram pastores. Davi foi pastor, né? Então na palavra de Deus tem muitas referências de pastor, né? E Jesus, ele é o nosso pastor, o nosso bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, tá? Então nós precisamos também entender essa parábola, né? A gente precisa entender um pouco dessa parábola. Havia, né, naquela época lá na Palestina, havia dois tipos de aprisco. Um aprisco ele era usado no inverno, então era um grande aprisco, né? E todos os pastores daquela região, da região lá da Palestina, do Oriente, todos da região, eles levavam as suas ovelhas para aquele grande aprisco, tá? E naquele aprisco havia um porteiro, ele ficava na porta, ele é que abria a porta para os pastores entrar com as suas ovelhas, e ele abria a porta também para que depois os pastores voltassem para pegar as suas ovelhas. E também os ladrões, né, eles vinham à noite para roubar as ovelhas, eles pulavam a cerca e eles roubavam as ovelhas, tá? Chegava de manhã, os pastores entravam, né, como porteiro, conhecia o pastor, ele abria a porta, o pastor entrava, ele pegava as suas ovelhas, ele chamava as suas ovelhas pelo nome,
e as suas ovelhas iam seguindo, né? Seguiam o pastor, porque elas não iam com estranhos, elas não ouviam a voz de estranhos, elas só ouviam a voz do pastor delas, que chamava elas pelo nome. Então, o pastor levava elas, tirava elas daquele aprisco e levava para pastos, né, onde tivesse a grama verdinha, onde tivesse água, para que elas pudessem estar alimentadas e hidratadas, tá? Então, Jesus aqui, ele está fazendo uma referência entre o ladrão e ele, o ladrão e o pastor, né? Tanto é que no versículo 10 ele fala, ó, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, né? E eu vim para que tenham vida e vida em abundância, tá? Então, essa é a referência do primeiro aprisco. E quando não era inverno, né, os pastores, eles improvisavam apriscos nas pastagens onde eles estavam. Eles improvisavam apriscos, né, para suas ovelhas. E daí, nesses apriscos improvisados, eles eram a própria porta, né? Os pastores eram as portas, era a porta do aprisco. E a ovelha tinha que passar por ele, né? Passar pelo pastor, entrar por aquela porta que era o pastor, né? Então, Jesus também está falando que ele é o quê? Ele é a porta, né? Nesse texto, tá? E é interessante também uma outra figura dessa parábola que Jesus está falando, né? É dos mercenários, né? Os mercenários, eles eram empregados, tá? Eles eram empregados que trabalhavam para o pastor, que ganhava do pastor para cuidar das ovelhas. Então, esses mercenários, esses empregados, ajudavam a cuidar das ovelhas. Mas quando vinha o lobo, né? Quando os lobos vinham para pegar a presa, né? Pegar a ovelha, esses mercenários, eles fugiam. Eles fugiam por quê? Porque não tinha compromisso com as ovelhas, eles não amavam as ovelhas, eles eram apenas empregados, eles recebiam para cuidar das ovelhas. E daí eles deixavam as ovelhas, né, correndo risco, né? Eles deixavam elas no risco de serem presas fáceis, né? Eles não tinham o cuidado com as ovelhas, tá? E daí vinha o lobo, matava, né? Matava e eles não estavam nem aí. Por quê? Porque não era deles as ovelhas, eles só eram trabalhadores, eles somente trabalhavam para cuidar daquelas ovelhas por conta de receber dinheiro, né? Então eles não corriam risco de vida pelas ovelhas, tá? Então, Jesus também, ele está falando, né, que ele é o bom pastor, tá? Eu fiz uma anotação aqui, é ele que é o pastor, né, que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, o Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele era o pastor, né? Ele é o pastor. Tem ladrões, né? Tem ladrões que querem roubar, né, as ovelhas. Há ladrões que querem roubar as ovelhas, mas ele é o pastor. Há lobos que querendo matar as ovelhas, mas ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Há mercenários que não querem correr risco pelas suas ovelhas, mas Jesus, ele é o pastor, ele é o bom pastor, né, que continua dando a vida pelas suas ovelhas, né? Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Então, ele é o bom pastor, ele que é o bom pastor, e é ele que veio para dar vida e vida em abundância, tá? Falei tudo isso porque eu achei interessante, né, nós conhecermos um pouco o contexto.
Quem me conhece sabe que eu sempre vou um pouquinho além, né? Eu quero ver aquilo que está por trás muitas vezes, o que significa, qual é o contexto. Eu sempre procuro fazer isso, tá? Por isso que eu quis trazer isso para vocês. E eu achei muito interessante, né? Muito interessante isso que Jesus, essa parábola que Jesus contou para os seus discípulos, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, aqui faz uma reflexão. Se alguma vez você já atendeu o telefone e não identificou a voz, né? Quantas e quantas vezes, não é? Hoje em dia é o que mais a gente recebe, são ligações que nós não conhecemos a voz, são pessoas desconhecidas, né? Então eu creio que todas nós já atendemos telefone e nós não reconhecemos a voz. Se é uma pessoa conhecida, a gente fica até constrangido, né? Mas na maioria das vezes hoje os telefonemas que a gente recebe, a gente acaba não reconhecendo a voz por não conhecer mesmo, tá? Então o tema que deram, né, a este texto na Bíblia é Jesus, o bom pastor, né? Na minha Bíblia aqui, eu sou o bom pastor, né? Então é a mesma, só muda um pouco, só muda a palavra, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, Jesus é bom como pastor, né? Jesus é bom como pastor. E a palavra bom, né, nesse texto, ela tem um duplo sentido, tá? Bom por quê? Porque é bondoso, né? Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, esse é o sentido de bom. E o outro sentido de bom é porque em tudo que ele faz com excelência e perfeição. Então, tudo que Jesus faz, ele faz com excelência e perfeição. E o que o torna, né, uma referência, é o que o torna uma referência na arte de liderar. Então, é isso que torna Jesus excelente, perfeito na arte de liderar. O caráter dele é bom. Ele é bom porque ele é bondoso. Ele é bom porque ele deu a vida dele pelas suas ovelhas, né? Nós somos as ovelhas. Jesus olhava a multidão e ele via aquela multidão como ovelhas sem pastor. E ele sentia compaixão pela multidão, por vê-las como ovelhas sem pastor. E como eu falei no começo, né? Por que Jesus nos chama de ovelhas? A ovelha é frágil, nós também somos frágeis, tá? A ovelha, ela tem uma tendência, né? Uma tendência a fugir, uma tendência a não reconhecer o perigo. Ela não reconhece o perigo porque é míope. Então tudo isso faz parte de nós que somos ovelhas, né? Ovelhas de Jesus. Por isso que ele nos chama de ovelhas. E nós precisamos ter esse senso, né, em nosso coração de depender totalmente de Jesus. Nós precisamos depender totalmente de Jesus. Quando ele nos chama de ovelha, porque é isso que ele via em nós. Era esse animalzinho frágil, né? Ele olhava para a multidão e ele via aquele bando de ovelhas sem pastor. Então, ele via aquela multidão perdida, porque uma ovelha sem pastor, ela é perdida. E é interessante que quando uma ovelha cai no precipício, se não tiver alguém que vá lá, que tire ela daquele precipício, ela morre ali. Se ela se meter no meio de espinhos, se o pastor não vai lá, não tira ela dali, ela morre naquele lugar. Então, Jesus, ele via isso quando ele olhava para nós. Quando ele olha para nós ainda hoje, ele ainda nos vê como ovelhas. Mas hoje nós temos Jesus, né, como nosso pastor. Hoje nós conseguimos enxergar em Jesus o nosso bom pastor, aquele que deu a sua vida por nós, tá? Então, voltando aqui, né, que
nós vamos encontrar, né, repetidas vezes nesse texto a palavra voz, né? Repetidas vezes que nós lemos ali nesse texto fala de ouvir a voz, que as ovelhas elas ouvem, né, só a voz do pastor delas. Elas não ouvem a voz de estranhos, tá? Então é fácil nós reconhecermos quem é a ovelha. É muito fácil, porque a ovelha vai ouvir a voz do pastor. E a que não é ovelha, ela ouve a voz do estranho, aquele que não tem compromisso com ela. Ela ouve. Se ela não é ovelha, ela ouve a voz de pessoas estranhas, né? Ela ouve a voz do mercenário, ela ouve a voz do lobo, ela ouve, por quê? Porque ela não é ovelha. Então é fácil nós distinguirmos quem é ovelha e quem não é, tá? E reforça, né? Reforça a tese que um bom líder, né? Ele precisa falar com o seu discípulo, né? Um bom líder, ele precisa falar com o seu discípulo, né? Eu, nesse tempo, né, que nós temos vivido, eu tenho procurado falar com as minhas discípulas, né? Tenho procurado falar pelo WhatsApp, conversando pelo WhatsApp mesmo, já cheguei a ligar, já cheguei a conectar para vê-las, né, no Messenger. Então quem entrou me viu e eu vi, e quem não entrou, tenho discípula que não tem WhatsApp, ligo para ela, né, oro, já orei com ela, sempre vou falando para não ter medo, né, nesse tempo, vou dando suporte para ela passar por esse tempo, para ela não ter medo, tá? Então, os discípulos de Jesus, né, ouvem a voz, né? Eles precisam ouvir a nossa voz, os nossos discípulos precisam ouvir a nossa voz, né? No texto que nós lemos, né, há ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, né? Então as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, elas ouvem a voz do líder, né? E nós vivemos dias em que isso se torna mais necessário, né? Nos dias que nós estamos vivendo, isso se torna mais necessário. Por quê? Porque nós não estamos vendo fisicamente, nós não estamos tendo aquele contato olho no olho, nós não estamos tendo aquele contato do abraço, né? Da pessoa saber que você se importa com ela, que você quer ouvir ela, né? Que você vê que ela está passando por alguma situação, porque o líder que conhece o seu discípulo, ele sabe quando o discípulo não está bem, somente no olhar, somente as palavras, a forma como ele fala, nós conseguimos conhecer o discípulo. E nesse tempo que nós temos vivido, a única coisa que nós podemos contar é com a nossa voz, né? Porque a nossa voz, ela pode chegar até os nossos discípulos, tá? E os nossos discípulos, eles precisam ouvir a nossa voz. Então Jesus, nesse texto, ele nos mostra como isso é possível, né? Como que é possível nós estarmos perto dos nossos discípulos, como é possível nós pastorearmos os nossos discípulos nesse tempo de afastamento, de distanciamento, de isolamento social. O primeiro é que nós precisamos conhecer, tá? Precisamos conhecer. Lá no versículo 3, diz assim, ó: para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora, tá? Então, as ovelhas conhecem a voz, né? Conhecem a voz do pastor, e com esses elas seguem a voz do pastor. Por quê? O pastor chama elas pelo nome, né? Então, nós precisamos seguir, né, o exemplo de Jesus, tá?
nós precisamos conhecer os nossos discípulos pelo nome. E quando fala nome, né? A gente fala nome, a gente sabe o nome de todas elas. Mas o nome, ele vai além de você saber apenas o nome. Para o judaísmo, né? Para os judeus, o nome tem a ver com a identidade da pessoa, tá? Tem a ver com a identidade da pessoa, como ela era conhecida pela sua personalidade e pelas suas preferências, tá? Então, Jesus, ele nos dá o exemplo que um líder de excelência é aquele que conhece os seus discípulos intimamente. Então, Jesus, ele nos dá esse exemplo, né? E nós precisamos conhecer os nossos discípulos intimamente, não apenas saber o nome, não apenas saber onde ele mora, mas nós precisamos conhecer intimamente, saber aquilo que se passa no seu coração, saber dos seus medos, das suas inseguranças, saber dos seus sonhos, né? Os problemas que muitas vezes está passando, está acontecendo com ele, tá? Então, diante de tudo que nós estamos falando, diante de tudo que está acontecendo, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Se você sabe, se você conhece, né, os seus discípulos, e se você sabe me dizer o que está se passando com ele, se você conhece intimamente, se eu fizer a pergunta para você, né? Se eu fizer a pergunta para você, como está fulano, como está cicrano, né? Você vai saber? Você vai saber dizer como que o seu discípulo está hoje? Qual é a situação que ele está vivendo hoje? Então, o bom líder, ele tem intimidade com os seus discípulos, tá? E a segunda coisa, né? Para pastorear nesse tempo, nós precisamos ser conhecidos. No versículo 4 diz assim, ó: e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mais uma vez, né? Mais uma vez fala de voz nesse texto, tá? Então, nesse versículo, Jesus, ele diz que a ovelha segue o pastor porque ela reconhece a sua voz, tá? Aqui nós entendemos que os discípulos, eles irão seguir o seu líder por conhecer a sua voz, mas não é o tom da voz, não é o timbre da voz, não é se é aquela voz fina, aquela voz rouca, aquela voz de taquara rachada, não é essa voz, tá? Mas quando se diz voz, está se referindo ao princípio, né? A vida daquela pessoa, princípios. Se os princípios daquela pessoa é baseado na palavra de Deus, quando está falando de voz aqui, pois no dia a dia, né, a gente ouve muitas coisas. No dia a dia nós ouvimos muitas vozes querendo nos direcionar. A nossa própria voz, né, a voz do nosso coração, a voz do mundo, a voz de outras pessoas, né? Todas querendo nos direcionar. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos conhecer o nosso líder, saber se a vida dele é pautada na palavra de Deus, se ele tem um caráter, né? Um caráter segundo o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque em meio a todas as vozes, eu vou ouvir a voz do meu líder? Eu vou ouvir aquilo que ele tem me falado? Eu vou reconhecer a voz do meu líder como autoridade sobre a minha vida? Tá? Então, nós precisamos
reconhecer a voz do nosso líder como uma voz que eu dou crédito, né? Uma voz que eu confio, tá? Então, a gente precisa dar ouvidos à voz do nosso líder, tá? E eu faço novamente uma pergunta, né? Em meio a todas essas vozes, os seus discípulos têm reconhecido a sua voz, né? Em meio de tantas vozes que eles têm ouvido e que você tem ouvido, você tem reconhecido a voz do teu líder? Seus discípulos têm dado ouvido aos teus conselhos, às tuas orientações, tá? Então fica a pergunta para que nós possamos refletir, para que nós possamos pensar se nós temos dado ouvido à voz da nossa liderança. Nós precisamos nesses dias saber também, né? Saber conhecer a voz do meu discípulo, conhecer o meu discípulo e não apenas chamá-lo pelo nome, conhecer ele na superfície, né, na superficialidade, mas conhecer ele intimamente, tá? Então, concluindo, né, então aqui diz que se quisermos pastorear com excelência em tempos de crises, nós precisamos conhecê-los e sermos conhecidos por eles. Então nós precisamos investir nos relacionamentos, mesmo que a gente não esteja presente, a gente esteja ausente, a gente esteja longe, nós precisamos estar presentes na vida dos nossos discípulos através da nossa voz. Por isso que a voz hoje se faz tão importante, né? De tão grande importância nesses dias. Por isso que a nossa voz hoje, né, é o que nós temos para nos conectar com os nossos discípulos. E hoje nós estamos vivendo novos desafios. Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo novos desafios e que nós precisamos saber aproveitar, né? Aproveitar aquilo que nós temos na mão, as ferramentas que nós temos na mão, para nós podermos fortalecer o nosso relacionamento com os nossos discípulos. Senão, depois que tudo isso passar, né, o que vai restar? Outras células eu já falei nisso, né? Quando tudo isso passar, o que vai restar para nós, tá? O que vai restar nas nossas células, né? Então é esse nosso cuidado de longe, mas estando perto, através da nossa voz, através das ferramentas que Deus nos dá. Deus deu, hoje nós temos a internet, nós temos o telefone, que mesmo não estando junto, nós podemos falar, nos relacionar com os nossos discípulos. Então as ferramentas nós temos, nós não estamos pessoalmente juntos, nós não estamos tendo a nossa célula presencial, mas nós temos ferramentas, nós temos meio de nos relacionar com os nossos discípulos. Então nós precisamos usar a nossa criatividade, porque Deus já nos dá, né, inteligência, Deus nos dá criatividade, né? Nós temos o Espírito Santo para nos dirigir, basta apenas a gente orar e pedir a direção dele, pedir que ele nos dê criatividade, que ele nos dê inteligência mesmo, para que a gente possa usufruir dessas ferramentas que a gente tem, tá? E nós poderemos nos aproximar mais deles através dessas ferramentas que nós temos, né? Hoje você pode ligar pelo telefone, hoje você pode usar o WhatsApp, mandar mensagem perguntando se ele está bem, né? Manda versículos que vão animar, medita, né? Faça uma devocional e manda para o teu discípulo. É importante ele te ouvir nesses dias, ouvir a tua voz, ouvindo a voz a gente fica mais perto da pessoa, não é verdade? Então, que Deus possa nos abençoar nesse tempo ainda que nós estamos vivendo. Nós não sabemos ainda quanto tempo. Graças a Deus que hoje nós ainda temos a internet. Pode chegar um dia que nós não vamos ter mais internet,
né? Do mesmo jeito que hoje nós estamos tendo que ficar na nossa casa isolados, pode chegar um dia que nós não vamos ter internet, nem telefone. E daí? Como é que vai ser? Né? Então hoje a gente precisa aproveitar, já que nós temos isso, é isso que nós vamos usar para estar perto dos nossos discípulos, pastoreando, né? Sabendo aquilo que Jesus falou. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, tá? Então que nós sejamos, nesses dias, bons pastores, pastoreando os nossos discípulos, né? Pastoreando cada um deles individualmente, tá? Cuidando deles, sabendo como que ele está, se ele está precisando de alguma coisa. Jesus é o nosso maior exemplo de pastor, de líder, né? De uma liderança de excelência, né? Ele é o nosso maior exemplo. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que nós possamos olhar para os nossos discípulos do mesmo jeito que Jesus olhava para aquela multidão. Ele via ela como ovelhas sem pastor, né? Ele via elas como um bichinho frágil, precisando de cuidado, precisando de que levasse para receber o alimento, tá? Então, que nós tenhamos essa visão de pastorear, pastoreando-se igual Jesus, que nós não sejamos mercenários, né? Mercenário é aquele que está cuidando, mas vem o perigo, ele logo foge. Que nós não sejamos como lobos, né? Querendo só a carne das nossas discípulas, querendo só matar as nossas discípulas, que nós não sejamos ladrão, né? Para roubar as nossas discípulas, roubar as nossas ovelhas, né? Então, mas que nós sejamos, né? Nessa parábola que Jesus contou, que nós sejamos o bom pastor, bons líderes, né? Que cuidam das suas ovelhas com excelência, com cuidado e com perfeição, com o melhor que nós podemos dar para elas, né? Que nós possamos orar pelas nossas discípulas, tá? Para que Deus esteja guardando a mente, o coração delas, né? Para que isso tudo passe e que elas possam sair de tudo isso mais fortalecidas ainda. Amém? Tá? Então essa foi a nossa célula de discipulado, pastoreando na crise, e que essa palavra possa abençoar a tua vida, tá? Um beijo, continuo com saudade, até qualquer dia. Um beijo.